Alô, alô, boa tarde, salve, salve Brasil, gente, Minas no ar. A partir de agora, a gente nesta quinta-feira com as principais notícias de Belo Horizonte, região metropolitana e também de todo o estado de Minas Gerais. E no programa de hoje, nós vamos atualizar as informações de Brumadinho e das cidades que tiveram evacuações por causa do risco de rompimento de barragens. Tá gostosinho no azeite, tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. E tem ainda o caso... Gente, presta atenção. Tem ainda o caso revoltante de um médico preso por gravar vídeos em que abusava sexualmente de mulheres, adolescentes e crianças. É isso mesmo que você ouviu. Mais de 70 vítimas. Vamos falar de tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no nosso Brasil Gente Minas, que está no ar e vai até às 5. Lembrando sempre, se você tem alguma denúncia, manda pra gente, divida com os demais. Meu Bandzap já está esperando, está aqui no canto alto da tela, como em todos os dias. Manda pra cá, 99772-7663. Manda pra cá, a gente divida com os demais o seu problema. Nós vamos apurar, a nossa produção vai apurar. E vamos tentar te ajudar aqui no ar, no Brasil Gente, que começa agora. E a gente começa esta edição atualizando as buscas em Brumadinho. Hoje os bombeiros localizaram um almoxarifado que era utilizado pelos funcionários da Vale. De acordo com a corporação, há indícios de corpos sob a estrutura e, por isso, pelo menos 140 militares estão trabalhando na remoção da lama na área descoberta hoje. Apesar dos avanços, a chuva em Brumadinho dificulta consideravelmente as operações. As buscas ainda continuam, seguem por cento a procura aliás, até agora, os números dos desaparecidos estão em 139 pessoas. Até o momento, 171 corpos foram encontrados. Então, nessa área, suspeita-se que há muitos corpos ali dentro desse, a gente pode chamar de almoxarifado, né? Corpo de bombeiros, 140 pessoas estão engajadas, militares estão engajados nesse procedimento, né, da retirada da lama, para tentar então encontrar mais corpos que podem estar nesta área de almoxarifado. Então, nossa equipe continua trabalhando, está no local. E qualquer nova informação nós traremos para vocês aqui no Brasil Gente, logo mais também no Jornal Band Minas, a partir de 6h50 da noite. Tá certo? Eu lembro a você que está ligado que estamos também no Facebook. Então você que quer assistir ao programa, está saindo de casa agora e não quer perder o programa, assista no smartphone. Vá no Facebook ou ao Facebook, procure lá por TV Band Minas e aí, naturalmente, você vai assistir a gente também pelo Facebook. Portanto, detalhe, importante destacar, no momento em que eu estiver fazendo aqui algum tipo de merchan ou no bloco de comercial, a tela fica paralisada e daqui a pouco, quando o programa volta, a gente volta normalmente à transmissão, ok? Facebook, TV Band Minas, estamos por lá. Foram negados hoje pela Justiça os pedidos de habeas corpus dos 8 funcionários da Vale que foram presos na última sexta-feira. Exatamente durante a operação do Ministério Público que apura a responsabilidade criminal pela tragédia na barragem de Brumadinho. Segundo o juiz, as prisões temporárias serão mantidas para que os suspeitos não atrapalhem as investigações. Os 8 já prestaram depoimento e, segundo o Ministério Público, eles tinham conhecimento de todos os problemas na estabilidade da barragem que se rompeu no dia 25 de janeiro e teriam formado um conluio. Ou seja, a situação da barragem era, de fato, uma situação muito perigosa. Os riscos eram muito grandes, mas aquele velho problema. Bom, nós não podemos, nós temos que atestar, estou fazendo aqui o papel dos técnicos,
Nós temos que atestar o problema. Aí alguém diz, não, o prejuízo é muito grande. Assina esse laudo aí e vamos tocar adiante. Só que a casa caiu. Para eles, a barragem se rompeu, muita gente morta, atualizamos os números, as operações de busca continuam, 140 militares envolvidos hoje no processo porque descobriram o setor de almoxarifado e lá podem encontrar mais corpos. Enquanto isso, os executivos seguem presos porque a justiça negou o habeas corpus. E nessa de estarem presos e não atrapalharem nas investigações, ponto para a justiça. Ponto para o juiz que não aceitou o habeas corpus. Ponto para quem determinou que eles permanecessem presos. Funcionaria melhor assim, né? Eles presos, eu imagino que as verdades elas aparecem de uma forma mais rápida. E as verdades precisam aparecer para que as providências sejam tomadas. 2 empresas aqui de Belo Horizonte foram alvo da Polícia Federal na manhã de hoje, porque já haviam sido contratadas pela mineradora, que é a Vale, para realizar auditorias em barragens, entre elas as de Brumadinho. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos e fazem parte das investigações da tragédia do último dia 25. É muito esquema envolvido, né? É esquema demais. É muita articulação. É muita gente que sabia dos problemas e fez vista grossa. É muita gente que sabe demais e até agora ainda não foi convidada a falar o que sabe. É muito documento que ainda vai comprovar tudo que nós estamos assistindo. Desde o sofrimento daquilo, tudo que nós já contamos aqui, vamos continuar cobrando até as pessoas que ainda vão sofrer com problema, porque a lama vai avançando e levando cada vez mais problemas às famílias que estão próximas ao rio, as famílias que perderam tudo e que não receberam nada. E nós estaremos aqui, seguiremos daqui cobrando e sempre apostando no papel da justiça, que é o que se espera, né? Negamos o habeas corpus, ficarão presos outros técnicos e outras empresas responsáveis pelo fato de atestarem ou não a estabilidade da barragem. Bom, atestaram que estava, então cana, vai responder para a justiça. Agora, a única coisa que me preocupa é que a demora, né? A demora faz com que a pressão vinda de todas as partes, ela seja um pouco reduzida. Que a temperatura sofra um processo de arrefecimento aí, a ponto da Vale ficar mais confortável. Mas a gente segue daqui apostando e apostando muito no papel da justiça, apostando muito no papel do Ministério Público, apostando muito no papel da polícia, né? É de onde a gente pode esperar algum tipo de ação que possa trazer algum benefício para toda essa gente aí. São 4h08, 4h08. Hoje, em 8 minutos, já falamos um monte de coisas aqui, hein? Representantes da Vale participaram da 4ª reunião, apareceram, hein? Da 4ª reunião do Acordo Extrajudicial de Medidas Emergenciais. Ficou acertado o pagamento do auxílio emergencial a todas as pessoas que estiverem a até 1 quilômetro do leito do rio Paraupeba. E aí, em toda a sua extensão. Mas ainda não há uma data estabelecida para o início dos pagamentos. A Vale também terá que ressarcir o Estado por todo o trabalho de buscas. Igor Calian vai explicar mais sobre o assunto. Veja. Na frente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, faixas e cartazes pedindo justiça aos atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Porque hoje a gente sabe da dificuldade que é de morar naquele lugar, das poluições, quando a lama secar, os malefícios que vai trazer futuramente para a gente. O protesto do movimento dos atingidos por barragens foi realizado durante a 4ª audiência de reconciliação entre instituições de justiça e a Vale, para adequar as
obrigações emergenciais da mineradora, propostas em um termo de ajuste preliminar. São mais de 40 itens que precisam ser cumpridos. Moradores de Brumadinho que vieram acompanhar a audiência não tiveram acesso. Para a gente que é vítima, não está podendo participar do processo, que justiça é essa que os mais oprimidos não têm voz ativa? Eu queria saber uma resposta mesmo daqui do TJ. Por que eu não posso entrar, entendeu? Porque meu irmão era tudo para mim, ele não era só o meu irmão. Eu não estou falando só pelo meu irmão, estou falando por todas as vítimas dessa tragédia, entendeu? Que são inúmeras. Tem que cortar isso aí, gente. Isso aí tá virando o quê? Manobra igual, vai terminar igual Mariana. Um dos itens mais discutidos na audiência, que começou por volta das 2 da tarde, é o repasse de auxílio mensal às vítimas, já que muitas pessoas estão sem trabalho, sem renda fixa por causa do rompimento da barragem. A Vale fez doações, mas a gente entende que assim, somente essas doações elas não são suficientes, né? As pessoas necessitam de um auxílio que permita a elas continuar nesse momento. Várias pessoas perderam renda, várias pessoas foram impactadas em razão não só da perda do domicílio, da perda de parentes, mas principalmente em razão da perda da renda que elas tinham. A mineradora já cumpriu um dos itens do termo de acordo. Repassou ao governo estadual 13,5 milhões de reais, referente aos gastos com resgates. 171 mortes foram confirmadas e 139 pessoas estão desaparecidas. Os bombeiros continuam as buscas. Grandes frentes de trabalho atuam com o auxílio de máquinas como retroescavadeiras e de cães farejadores. Bom, é importante salientar que todos esses valores colocados, né, nesse pagamento, que ainda não tem data para ser feito, mas que já está determinado, eles não entram no processo da indenização. Então, o pagamento para manutenção eu achei até muito pouco, já falei isso aqui várias vezes. Ah, mas não é indenização, Everton. A indenização vem depois, ok, eu entendo, mas ainda assim achei muito pouco. Mas, melhor que nada. Né? E obviamente que as pessoas atingidas, seus advogados e mais, enfim, as frentes que foram criadas para buscarem os direitos desse povo aí, obviamente que não vão ficar aceitando tudo, tipo vaquinha de presépio lá, vão lutar por muito mais. Mas já é alguma coisa. Para reduzir um pouquinho só, a vida não tem preço. Né? Mas aquelas pessoas que perderam, algumas perderam muita coisa, outras perderam algumas coisas, isso já deve ajudar de alguma forma. Agora, a questão é a indenização. Aquela indenização pesada, ela precisa chegar rápido. Ela precisa chegar rápido. Não estou dizendo que o dinheiro compra a consciência das pessoas, não. Se você chegar em qualquer mãe dessas daí que perderam seus filhos, pai, mãe, esposas que perderam seus maridos e filhos que perderam seus pais e perguntar, bom, quanto você acha que pode reduzir? Não vai reduzir a dor da saudade, mas ameniza um pouco do problema, né? E aí é muito complicado. Eu entendo também, por outro lado, eu vou dizer uma coisa aqui que é arriscado até tomar umas porradas aí de gente que está assistindo. Agora, o que tem de gente mal intencionada se infiltrando no meio dessas pessoas que perderam para também ganhar alguma coisa para cima da Vale é brincadeira, hein? Teve uma aí que sujou de barro. Ai, sujou de barro. O que tem gente que vem de fora, de outros estados, para entrar no esquema e tentar arrancar um dinheirinho. Isto posto, isso é problema da Vale, com quem tem que investigar e depois quem tem que punir aos oportunistas. Paga logo, Vale, paga logo, porque o sofrimento está demais. Todo dia é uma nova atualização, e se a atualização só pode ser nova, e sempre com os problemas aumentando e atingindo mais e mais gente. É impressionante. São 4h14, sem poder usar a água do rio Paraopeba. Aliás, ontem mostramos uma matéria aqui de cortar o coração. A cidade de Pará de Minas, que tem cerca de 100 mil habitantes, depende de fontes alternativas de abastecimento. A captação foi interrompida desde a tragédia de Brumadinho e a prefeitura cobra da Vale uma solução para o fornecimento de água. Veja. Falou na televisão que a água matou o rio que passa para Pará de Minas, que o rio, a água que passa para Pará de Minas está morta. Falou, eu escutei.
E o prefeito de Pará de Minas decretou situação de emergência na cidade. O rio é a principal fonte de captação de água para abastecimento no município. Enquanto não for possível a captação de água do rio Paraupeba, a cidade de Pará de Minas vai receber água de outros 2 mananciais, do Ribeirão Paciência e do Córrego dos Paivas. O problema maior é que nós estamos começando a entrar daqui a pouco no período de estiagem. E tanto os 2 ribeirões quanto os poços artesianos não são suficientes para manter a vazão e a demanda que Pará de Minas necessita. O Pará de Minas passa por uma situação de alerta e de emergência. Essa água aqui, a paróquia aqui é paróquia de Santo Antônio. Todo mundo aqui do bairro que precisar de água pode vir aqui. É uma segurança que nós temos aqui. Porque a gente tá com medo, né? Porque ninguém veio falar nada. Enquanto o Paraupeba não puder ser utilizado a água dele, nós precisamos da alternativa. E é isso que nós estamos cobrando da Vale. A Vale precisa de ser mais objetiva em alguns procedimentos. Dentre eles, verificar em caráter de urgência a captação em um outro local. O que nós queremos é justamente isso, que ela honra o compromisso da água que foi retirada do nosso município. Fico meio assustado, né, claro, porque a gente fica com medo de prejudicar a gente mesmo, igual que eu uso muita água, né, comida que a gente faz, então, né, a gente tem aquela preocupação. Eu comprei uma caixa d'água um pouco maior já para visando não ficar sem água. Os depósitos já estão reforçando o estoque de caixa d'água. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pequeno, 11, 12, 13, 14, 15 garrafas d'água. Isso aqui é para fazer comida, para fazer café e para tomar. Estou economizando o máximo que eu posso. É de fato um crime imensurável. Nós estamos a 80 quilômetros de Pará de Minas, a cerca de 80 quilômetros. Gente, 80 quilômetros de Pará de Minas. E olha onde a bronca foi parar. Olha onde esse problema e a quem ele foi também arrebentar. E depois de Pará de Minas tem outras cidades ali para baixo também que vão sofrer os impactos da destruição. É que Pará de Minas, da região ali, mais próxima a Itaúna e tal, Pará de Minas é a maior cidade, né? Se bem que Itaúna eu acho até que é um pouquinho maior, mas estamos falando de quem depende do rio. Então, Pará de Minas a 80 quilômetros, com um saldo altamente negativo do crime cometido pela Vale. Um negócio realmente pavoroso. A matéria de ontem, quando nós mostrávamos aqui as pessoas que vivem da pesca no rio, né? E que mesmo com toda a dificuldade, principalmente das informações que chegam e dizem, olha, não coma os peixes e tal, mas aí é o que a gente disse ontem, né? As pessoas vão morrer de fome, elas vivem daquilo. Elas têm o peixe para comer. Aí é muito prático a gente dizer, não come, mas aí o cara está com fome, o filho do rapaz fala, pai, estou com fome, e aí é de doer. Os problemas ainda estão, eles não param, porque a lama vai descendo, né? E eu não sei até onde isso pode chegar. Já chegou a Pará de Minas, a 80 quilômetros de Belo Horizonte. 4h18. Desde que a barragem da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande BH, se rompeu e a Vale começou a retirar pessoas de suas casas, em regiões de barragens de outras cidades mineiras, moradores desses municípios temem novas tragédias. Eu estou mal para ler para caramba hoje, você está louco. Meu Deus. Diogo Ramalho vai contar. Vocês estão notando que as histórias são de sofrimento, as histórias são desesperadoras, né? Nossa reportagem mostra, porque na esperança de que essas histórias desesperadoras possam tocar de forma direta as pessoas que podem fazer alguma coisa por elas. Diogo Ramalho conta.
O medo é compreensível e cresce cada vez mais depois do rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho, após comunidades em Barão de Cocais, na região central do estado, e Itatiaiuçu e Macacos, na região metropolitana de BH, deixarem suas moradias devido ao alerta das mineradoras. Ontem, pessoas em Nova Lima e Ouro Preto começaram a passar pelo mesmo transtorno. Mas, segundo a Vale, se trata apenas de um processo para descomissionamento ou descaracterização das barragens. Conversamos via Skype com um especialista que acha que não. Tanto há o risco que ela promoveu a retirada das populações. Caso contrário, seria uma ação sem sentido nenhum, né? Então nós temos um risco. Esse risco já ele antecede o evento de Brumadinho e fica muito claro para todos que a Vale e o corpo técnico, eles não vão assumir mais nenhuma condição em que eles fiquem fragilizados perante a sociedade e perante a justiça. Porém, a Vale afirma que apenas as barragens de Barão de Cocais, na região central de Minas, e de Itatiaiuçu e Macacos, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão em nível 2 de alerta. Professor da Universidade Federal de Itajubá, Carlos Martinez, critica o fato de sirenes soarem ou alerta de evacuação entrar em ação, na maioria das vezes à noite. O que leva a pânico às populações. Quer dizer, eles já sabem a situação das barragens, eles conhecem, eles têm todo o mapeamento, eles têm os laudos que já foram emitidos, eles têm um corpo técnico bom, não é? Então eles poderiam fazer esse tipo de evacuação sem causar o rebuliço que está sendo causado, não é? Porque as pessoas ficam apavoradas. Ele concorda que se há risco, o alerta tem que ser dado e a área evacuada, mas defende que isso seja feito com muito cuidado e paciência, pois se trata da vida de famílias em um momento de pânico que estamos vivendo, o que para esta psicóloga pode deixar traumas em quem vive diretamente a situação. Fala, sai da sua casa, né? E eu não sei quando que vai ficar pronto e um dia você volta e eu vou bancar esse hotel. Não, é horrível, é horrível. O sentimento é de perda e se o evento já aconteceu, como aconteceu em Brumadinho, seria o que nós caracterizaríamos aí como estresse pós-traumático, que é uma série de sintomas, né, dentro da ordem psíquica e dentro da ordem do corpo também, né? Para o professor Martinez, a partir de agora será difícil algum corpo técnico de qualquer mineradora emitir laudo favorável à estabilidade de barragens. A gente pode fazer uma correlação com o corpo humano. Quando você vai a um médico, você não está perfeitamente saudável, tá? Você sempre tem algum pequeno problema, não é? A mesma coisa acontece com uma barragem. No instante em que os técnicos foram imediatamente recolhidos da cárcere, ou seja, presos, não é? Foi dado um recado muito ruim para todo o corpo técnico. Qualquer coisa que aconteça, vocês vão para a cadeia. Então, o nível de risco que as pessoas vão aceitar, ele vai tender a ser minimizado. Assumir os erros seria o primeiro passo para sair do caos e viver dias melhores. A imprensa não vai ficar quieta e a sociedade também não vai, tá? Porque o exemplo foi muito brutal. A ruptura de Brumadinho, ela equivale a um bombardeio. É como se passasse um avião e tivesse bombardeado uma região, matado 300 e poucas pessoas. É uma situação que se assemelha muito a uma situação de guerra. Isso é muito sério. Ao especialista, eu só tenho a dizer uma coisa, que aí eu não concordo com ele. Na guerra morre gente dos dois lados, e nesse caso aí só de um lado que morreu, que é do trabalhador. Né? Ah, mas a Vale perdeu, funciona. Trabalhadores. Enquanto os engravatados estão lá em cima e tal, dando de ombros para tudo que aconteceu, o trabalhador, as pessoas que prestavam um serviço, as pessoas que moravam por ali, de um lado, todo mundo, ou muita gente se foi. O drama que fica, que além de todas as perdas incalculáveis, principalmente diante daquelas pessoas que perderam seus familiares, esse trauma psicológico, né, é pesadíssimo. O Nicolas, que é meu cinegrafista aqui, estava me contando que conhece uma pessoa que
trabalha num hospital onde algumas pessoas ficaram internadas e que algumas delas, durante a madrugada, acordavam dando gritos. A lama, desesperadas. Então, diante de todas as perdas e dores que são gigantescas, fica o trauma, né? E por isso, é por isso que a gente fala no mínimo, uma indenização justa. Essas pessoas vão ter que pagar tratamento. Além do processo de recuperação dos bens materiais que se perderam porque as vidas não voltam mais, existe agora um trauma psicológico que também é imensurável. Quem de nós pode imaginar o tamanho do trauma de uma pessoa que, de repente, olha para o lado e vê um mar de lama engolindo tudo e essa pessoa consegue sobreviver? Então, o trauma psicológico, eu não sou especialista, mas imagino que também é imensurável, né? E consegue entrar dentro do cérebro do outro para saber até que ponto aquilo traz e pode trazer transtornos absurdos ao longo da vida. São 4h25. A BR-356, mais problemas, hein? Mais problemas. A BR-356, a principal ligação entre Belo Horizonte e a cidade histórica de Ouro Preto, na região central do estado, está bloqueada na altura de Itabirito desde a noite de ontem. A decisão de bloquear a estrada foi tomada pela Defesa Civil e Polícia Militar após uma avaliação que concluiu que a rodovia pode ser atingida pela lama de rejeitos em caso de rompimento da barragem Vargem Grande da Vale, que a gente vai contar mais detalhes agora com Vanessa Nício. Veja aí. A rodovia 356, principal acesso que liga Belo Horizonte a Ouro Preto, na região central do estado, continua bloqueada entre os quilômetros 35 e 41. Alexandre precisava chegar a Itabirito para descarregar o caminhão, mas desde a noite de quarta-feira está parado na rodovia sem previsão de seguir viagem. Sem previsão e não aparece nenhum filho de Deus da Vale aqui para dar uma informação, uma notícia, saber se a gente tem alimentação, água, como é que está a situação. Aqui você está vendo como é que é aqui, estou na rodovia, não tem posto perto, não tem nada, banheiro. E a gente está aqui, jogado na pista aqui, vai saber até que horas e até que dia. Para chegar a Itabirito, um desvio foi feito pelas cidades de Congonhas, Ouro Branco e Ouro Preto. Outra opção seria a MG 030 passando por Rio Acima. Porém, na manhã desta quinta-feira, um ônibus estragado dificultou o trânsito no local. Por conta dos desvios, a viagem, que demora cerca de 1 hora, tem durado 3 horas. A decisão de bloquear a estrada foi tomada pela Defesa Civil junto à Polícia Militar, após uma avaliação concluir que, caso haja um rompimento da barragem Vargem Grande, em Nova Lima, que foi elevada do nível 1 para o nível 2 de risco, os rejeitos poderiam atingir a rodovia. Desde o fim de semana, dezenas de famílias que vivem nessas cidades com risco de rompimento foram retiradas de casa e realocadas em hotéis de Belo Horizonte e região. O Francisco saiu do condomínio que mora em Macacos no domingo e está hospedado em um hotel da capital. A sirene não tinha tocado, mas a cidade já estava uma loucura, todo mundo falando que a barragem estourou. Às 8 horas da noite já começou a tocar e tocou alto, e muito alto, porque dentro do condomínio nosso tem uma sirene, mas muito. E aquilo é ensurdecedor, aquilo assusta e abala emocionalmente qualquer pessoa. Foi o que eu disse anteriormente. Ô, gente, eu só quero entender. Por que só agora estão tomando esse tipo de decisão e de providência? Por que só agora? Por que esperaram morrer mais 300 e tantas pessoas para fazerem tudo isso que estão fazendo? É sirene em Barão de Cocais, é sirene em Itatiaia-Sul, é fechamento de rodovia na altura de Itabirito, é sofrimento demais para o povo, é gente a 80 quilômetros daqui sofrendo. Mas tudo isso, todo esse cuidado na 356, por que só aconteceu agora? Pô, então chega e fala abertamente, ó, e está quase rompendo. Porque fica um negócio complicado, né? Cercear o direito das pessoas de irem e virem,
em troca de um cuidado que eles não tiveram até acontecer o rompimento da barragem lá de Mariana e agora de Brumadinho. É muito problema, é muito zelo agora que acaba atrapalhando ainda mais a vida de quem já sofre com a possibilidade de acordar de dormir e não conseguir acordar mais. Por que não tomaram essas providências todas antes? Por que todo esse excesso, esse cuidado agora em interromper a estrada, em tocar sirene na madrugada? Por que não fizeram isso com as mais de 300 pessoas que estavam dentro da empresa? Por que esse excesso de zelo agora vai para quem está de fora, mas as pessoas que estavam dentro da empresa não tinham esse cuidado, entre aspas, que está sendo demonstrado agora? Ou então dão a real. Falam se verdadeira, porque senão vai ficar esse negócio, esse impasse. Pô, vai romper ou não vai romper? Quando é que vai romper? Não sabemos. E aí vai ficar isso aí até quando? É um negócio esculhambado. Eu morava no Passarga daí há um tempo atrás, exatamente na Rua da Barragem. Exatamente na Rua da Barragem. E a impressão que eu tinha morando lá, e não entendendo absolutamente nada do assunto, é que um vento mais forte, um nível de água absurdo que caísse ali, derrubaria aquela porcaria lá. E agora o resultado disso é que muita gente que está morando lá também, desvalorização absurda dos imóveis, para venda e para aluguel, muita gente saindo de lá, o povo de Macacos, desesperado, hoje pela manhã acompanhava na Band News, uma moradora de Macacos falando, a cidade está uma cidade fantasma. Então, o correto seria resolver logo o problema da barragem, mas o caminho mais fácil é o caminho, arrebenta com o povo e dane-se o povo. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil, você perde até a questão de buscar um argumento mais inteligente, você começa a falar um monte de bobagem, você não tem condição. É um zelo, é um excesso, é um cuidado, estamos preocupados, mas antes não estavam. E pelo que eu estou vendo, o problema da Vale é muito maior do que o problema causado pelas mortes e pela destruição do rompimento da barragem de Brumadinho. O problema é muito maior, porque todas as principais barragens estão prestes a sofrer rompimento. Mas quem está dizendo isso não sou eu, são as decisões tomadas até agora de fechar a rodovia, tocar sirene, tirar gente. É difícil. E muita gente reclamando, ninguém da Vale aparece para falar o que verdadeiramente está acontecendo. E bobo do apresentador aqui que acredita que alguém vai falar a verdade sobre o que de fato está acontecendo nas barragens da Vale aqui no nosso estado. Vamos para o intervalo rápido aí, 4h32, é um intervalo rápido e na volta a gente vem para a última meia hora do nosso Brasil Gente, abraçando o pessoal do Facebook aí, muito obrigado pela audiência no Facebook também, TV Band Minas. Agora a gente sai para o intervalo, a imagem fica travada e daqui a pouco a gente volta para a sequência do Brasil Gente Minas aqui na tela da Band. Até já! Estamos de volta, Brasil Gente Minas no ar a partir de agora. Atenção, hein? Eu quero chamar a sua atenção, você que está no Facebook, né? E você que não está e ainda vai sair de repente de casa agora e quer saber mais sobre esse médico que foi preso aí, porque gravava vídeos abusando sexualmente de mulheres, adolescentes, crianças e tal. Vai lá no Facebook, TV Band Minas, porque você também vê pelo Facebook, ok? Então siga conosco até às 5, é o Brasil Gente Minas no ar. Para falar dessa questão revoltante, né? Esse sujeito aí, esse vagabundo bandido, médico, preso porque gravava vídeos em que abusava sexualmente de pacientes. A polícia encontrou quase 80 vídeos com abusos a mulheres, adolescentes e até crianças. Eu peço muita atenção do telespectador do Brasil Urgente, porque de repente você conhece ou ele pode ter sido médico de alguém da sua família. Veja. Fábio Lima Duarte, de 36 anos, é médico. E, segundo a polícia, se utilizava dessa condição para violar sexualmente seus pacientes. Ele posicionava a câmera direcionando para a maca antes do atendimento
e de acordo com o que era o atendimento, né? Se era um ultrassom de seios ou um ultrassom endovaginal, e ele filmava esse exame e mantinha essas imagens armazenadas no computador. A polícia contou ainda que entre as vítimas estão dezenas de mulheres adultas, crianças e adolescentes, e que Fábio produzia vídeos em que ele praticava sexo com adolescentes. Os investigadores descobriram, inclusive, em um computador utilizado pelo médico, um tutorial de como abordar crianças. O suspeito já havia sido preso em outubro de 2018 pela prática de crimes previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, 74 vídeos de mulheres adultas foram encontradas com ele. Por enquanto, apenas uma vítima foi identificada. Ele foi preso na Operação Luz da Infância e a prisão em flagrante foi pela prática de armazenamento, produção e compartilhamento de imagens de pornografia infantil. Esse agora foi um outro inquérito que foi instaurado, tendo em vista as imagens e vídeos que foram localizados nos laudos do material que foi apreendido nessa operação. Ele se manifestou no sentido de que filmava, mas não divulgava essas imagens. De acordo com as investigações, o CRM do médico está suspenso. Com ele, todo este material foi apreendido e irá ser periciado, porque a polícia desconfia que desde que Fábio Lima foi solto em dezembro de 2018, ele continuava a praticar os crimes. A única vítima identificada até agora deu detalhes à polícia de como foi o exame realizado pelo médico. Ela relatou que realmente ela achou o exame estranho, que um exame que normalmente demoraria entre 10 e 15 minutos, demorou 40 minutos. Ela percebeu que ele utilizou o aparelho de ultrassom de forma inadequada e informou também que ela notou que o médico estava excitado durante a consulta. Quando a gente entrou em contato com ela, ela se lembrou na hora do exame, do constrangimento que ela tinha sentido no dia do exame e formalizou a representação. Quem suspeitar que está entre as outras 73 vítimas confirmadas pela polícia pode procurar a delegacia na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 2175, no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte. Mesmo que não tenha sentido, talvez, não se recorde de ter achado estranho, mas pode procurar a delegacia para a gente poder ver se a imagem dela está dentre as que a gente conseguiu obter. Esse monstro aí, ele foi preso anteriormente por violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas que tipo de violação que ele fez? Bom, esse é problema dele com a justiça. Fato é que ele voltou não só às ruas, mas ele voltou também ao trabalho. Mostra aqui, Lincoln. Qual é a cara desse sujeito aqui para mim, por favor? Deixa a cara dele aqui. Ele precisa ser visto por muita gente. Ele atendia clínico geral, atendia em clínicas de Betim, Vespasiano e Belo Horizonte. Então nós estamos diante de um monstro, de um seguidor de Roger Abdelmassif, que abusou de algumas centenas de mulheres lá em São Paulo. Esse monstro aqui já havia sido preso, foi devolvido, a justiça não foi tão... a mão dela não foi tão pesada com esse monstro, foi devolvido ao mercado da pedofilia e da medicina, porque o problema dele já havia sido, com a justiça, já havia acontecido lá em 2018. Aí agora, ele foi preso mais uma vez, naturalmente denúncias de várias mulheres de que esse monstro aqui abusava de pacientes e filmava o ato. Mulheres, adolescentes e crianças. Esse cara aqui, ó. Ah, mano, segunda vez que ele vai preso. Então é importante que a gente mostre aqui, porque se você está em casa e fez alguma consulta com ele, denuncie. Alguém da sua família, denuncie, chame a polícia. Porque os casos, tenham certeza do que eu vou dizer, os casos aparecerão em profusão. É Roger Abdelmassif, é João do Capeta, que tem gente que chama de João de Deus,
Essa turma. Isso não tem cura, não. Isso não ressocializa, não. Se voltar amanhã, continua praticando as mesmas coisas. Só que tomara que agora a justiça tenha um procedimento diferente. Que puna e que não devolva tão cedo para que ele não arrebente com a vida de mulheres, com a parte psicológica também de mulheres, adolescentes e de crianças. Você que está aí assistindo ao Brasil Gente, é pai, é mãe, é avô, é avó? Então, eu também sou pai. A minha dor é tão grande quanto a sua. Só de imaginar o que esse sujeito fazia com as mulheres já causa uma revolta que não tem tamanho. Que não tem tamanho. A minha vontade era de falar o que eu gostaria, mas infelizmente eu não posso. Tá aí, a face do monstro estampada na tela da Band, para você que é de Betim, Vespasiano, Belo Horizonte e que já foi atendido e notou algo diferente nas consultas, a polícia espera por você. Agora pode tirar, muito obrigado. Foi preso ontem um homem suspeito de matar a namorada em Betim. Isso aconteceu na Grande BH. Matheus Vitor Vilela, de 22 anos, já era alvo de mandados de prisão preventiva por 10 crimes de roubo contra motoristas de aplicativo. A namorada de Matheus, Jaquília Carla Ferreira da Silva, de 20 anos, foi agredida com golpes de martelo. Meu Deus, outro monstro que... então peraí, vou até mudar de câmera. Você conhecia a figura? Não vou falar quem está aqui. Era do seu bairro? Pinta Brava? Matou a namorada a golpes de martelo, hein? Martelo. Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de matar a irmã brincando de roleta russa. Isso aconteceu na noite de ontem, na região norte da capital. De acordo com a Polícia Militar, Ana Carolina Rafaela de Oliveira Guerra, de 18 anos, estava no quarto com o namorado quando o irmão chegou carregando uma arma. Ana teria então sugerido que eles brincassem de roleta russa. O irmão apontou a arma para a cabeça da irmã e disparou. A arma seria de um tio que trabalha como segurança. Tem muita gente que trabalha e usa a arma de forma legal, tudo autorizado pela justiça, que cuida muito bem da arma, que guarda e deixa completamente afastada de crianças, de filhos, sobrinhos, netos e tal. Nesse caso aí parece que não aconteceu da maneira que acabei de narrar, porque o adolescente conseguiu encontrar a arma. Olha o tipo de brincadeira sugerida e executada. Então, tem gente que... O curioso é que a vítima que sugeriu, segundo a polícia, a vítima que sugeriu a brincadeira. O que me chama a atenção é que o número de pessoas que defendem posse e porte é muito grande. Muito grande. Respeito a opinião, mas tem uma opinião contrária. E nos últimos dias, a gente viu muitas tragédias. Por exemplo, essa foi muito triste, porque a brincadeira foi sugerida pela vítima. Vamos brincar de roleta russa com uma arma de fogo? Ninguém em sã consciência brinca com isso. Ela propôs a brincadeira, o outro topou. Eram 3 pessoas. E a vítima que propôs a brincadeira morreu.
É o perigo do porte, é o perigo da posse, mas tem gente que defende. Agora, tem posse, tem porte, guarda, esconde, dificulta para que crianças, adolescentes não tenham contato. Isso é muito perigoso. Tá aí a prova. Final de semana, vi um vídeo, você de casa deve ter assistido também, de uma pequena discussão no trânsito, o cara saiu do carro, foi lá e matou o taxista. Vocês estão entendendo? Então o cara vai lá, desce do carro, chega no taxista, e mata, simplesmente puxa o cão e não está nem aí. Então, para muita gente, a vida não vale efetivamente nada, para mim vale. E por isso é importante que a gente zele por ela. Você tem uma arma em casa, muita gente da zona rural, né, tem uma arma em casa, essa arma precisa estar longe de crianças e adolescentes. Essa é fácil. Para quem pratica tiro esportivo, o Lincoln está me dizendo aqui, é obrigado que você tenha um cofre. O exército exige que você tenha um cofre, para você guardar lá. Vocês estão entendendo a gravidade? Eu queria falar mais, mas não posso. Vamos sair para o intervalo, a gente volta já já, 4h50. Dentro de instantes a gente volta para a sequência e também reta final do Brasil, gente. Até já. Reta final do nosso Brasil, gente. Minas na tela da Band, 4h54. Olha essa história, hein? Atenção para mais uma história lamentável. Foi preso ontem em Belo Horizonte um homem que fingiu ter sido sequestrado. Leonardo Rezende de Oliveira, de 25 anos de idade, contou aos policiais que é motorista de aplicativo e que foi abordado por 2 indivíduos que obrigaram a dirigir até Ribeirão das Neves e depois levaram o carro dele. Após analisar as imagens de câmeras do olho vivo, os policiais não encontraram absolutamente nada. Foi então que a suposta vítima confessou que é viciada em jogos de azar e que, após perder dinheiro em um jogo, bebeu e esqueceu onde estacionou o carro. O veículo foi localizado, desculpa, não consigo ficar sério. O veículo foi localizado no bairro Havaí e foi apreendido. O homem foi preso por falsa comunicação de crime. Eu não consigo ficar sério, eu não dou conta. O cara bebeu, o cara tomou uma, ficou loucaço, e aí viciado em jogo, né? Eu não sei que tipo de jogo ele gosta, mas enfim, viciado em jogo. Teve uma época lá em Divinópolis que eu ficava naqueles do futebol, das seleções, a moedinha de 25. Aí eu ficava só beirando a máquina e os caras jogando. Aí o negócio girava, aí o cara girava uma, perdia 2, perdia 3. Aí na quinta vez que ele jogava, eu falava, posso apostar no Brasil? Aí o cara, pode. Aí eu botava no Brasil, ligava, plim, no Brasil, aquele monte de moeda. Ei, gente, mas era bom demais, era feliz e não sabia. Só que meu vício não durou mais que uns 60 dias. Esse aí parece que o dele já dura muito tempo. Mas o cara bebeu tanto e ficou tão doido que o cara meio que simulou um sequestro, acreditou no sequestro, só faltou falar que ele pagou para ser liberado. Né? Um sequestro que não aconteceu, né? Que ele forjou, só falta ele ter pagado para ser liberado. Aí é demais para minha cabeça. Ai, papai, eu não aguento, não. Só vocês mesmo para me fazer rir no final desse programa tão triste. 4h56, gente, vamos embora. O papo tá bom, mas a gente tem que ir embora. Eu venho solicitando um programa de 2 horas aqui, só eu, sem matéria, só para ficar falando com vocês. Mas eu ainda não consegui. José Luiz da Atena agora, contando as histórias de São Paulo e do Brasil. Tem intervalo agora? Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, o melhor do Brasil comanda tudo aqui na tela da Band. E amanhã a gente volta para fechar a semana. Se Deus quiser, um abraço. Tchau, meu povo.